Juliana, queria te perguntar como foi que você se inseriu no meio audiovisual, o seu primeiro contato com o cinema e principalmente como foi que você descobriu que era isso que você queria fazer da sua vida? Eu sempre gostei bastante de contar histórias, né? Eu gostava de escrever literatura, contos, romances quando eu era criança. Aí, quando eu cresci um pouco mais, estava na pré-adolescência, eu comecei a me interessar também por quadrinhos, né? Então eu desenhava e fazia as histórias, então tinha um interesse por narrativa visual e eu sempre vi muitos filmes, né? Principalmente de videolocadora, né? Eu pegava, porque eu morava no interior de São Paulo, então muitos filmes não chegavam no cinema. E aí eu comecei a ver muitas coisas de gêneros variados e eu fui percebendo que eu gostava de cinema mais do que a média, assim, não era só uma coisa de lazer, assim, tinha um interesse mais forte. E aí eu resolvi que eu tinha que trabalhar com isso e aí eu fui pesquisar e vi que tinha um curso na Universidade de São Paulo, né, um curso público de cinema. E aí foi isso, eu estudei, entrei nesse curso e aí que eu descobri como que era a estrutura, né? Que eu só achava legal a história, o filme, mas eu não fazia ideia que tem um roteiro, que existe fotografia, que existe montagem. Eu fui descobrir tudo isso na faculdade e aí foi muito interessante, porque eu busquei aprender um pouquinho de cada departamento, né? E aí dentro da universidade eu me especializei em roteiro, montagem e som. E aí eu fiz um curta-metragem de conclusão de curso em parceria com um amigo meu que estudou comigo, que era o Marco Dutra, que depois a gente dirigiu muitos outros filmes juntos. E tem uma parceria até hoje. E esse curta chama Lençol Branco. E ele teve uma carreira muito boa, né? Ele passou em diversos festivais nacionais e ele foi selecionado para o Festival de Cannes numa sessão que chama Cine Fondation, que é uma sessão para curtas feitos por escolas de cinema. Que massa. E aí a partir daí a gente, eu comecei a escrever projetos em editais, a gente conseguiu ganhar um edital para um curta que chama Um Ramo. E aí esse curta, a gente procurou uma produtora que chama Sara Silveira, que é lá de São Paulo, que é uma produtora bem tradicional, que fez muitos filmes de primeiros diretores e de cinema independente paulista. E aí a gente se deu super bem, fez esse curta, que também passou em Cannes e foi premiado, né? Que também teve uma carreira muito boa. E aí a partir daí ela falou pra gente fazer um projeto de longa. E aí a gente escreveu um projeto de um longa que chama Trabalhar Cansa. E aí ela começou a trabalhar para captar, e enquanto isso a gente fez mais alguns curtas. E aí foi meio isso. Aí a gente fez o primeiro longa, ele também foi exibido em Cannes, em outros lugares do mundo. Foi lançado na França, nos Estados Unidos, foi lançado em DVD também. E aí começou um pouco essa carreira de roteirista e diretora. Mas antes de você dirigir, você fazia mais roteiro, mexia mais com a área de roteiro? Não, sempre dirigi. Sempre dirigiu? Sempre dirigi. Aqui na minha universidade eu não tinha especialização em direção. Ah, sim. Ah, então foi uma coisa só orgânica. Podia fazer, Uhum. Aí eu fiz as especializações que eu achava que no conjunto eram o que um diretor deveria dominar, que é o roteiro, a montagem e o som. Você sentiu alguma dificuldade, assim, para dirigir os filmes, principalmente no set, porque a gente sabe que, infelizmente, nós mulheres ainda não temos o espaço que a gente precisa no audiovisual e em qualquer outra área do mercado, a gente sofre muito machismo. Eu queria te perguntar se já sofreu algum episódio assim. A gente sente mais uma diferença de tratamento. Eu nunca vivi nenhum episódio de machismo escancarado, mas você sente uma diferença de tratamento, principalmente eu que tenho um parceiro homem, às vezes eu sinto isso, quando mais no início assim da carreira, da gente ir em algum festival e as pessoas darem mais a fala para ele, ou ele, não sei, uma certa diferença de como se lida com a opinião de um homem, de uma mulher, e como se reconhece o trabalho de um homem e o trabalho de uma mulher, né? E aí eu sentia mais isso, uma diferença às vezes no modo como
como um homem e uma mulher são recebidos e como a fala dessa pessoa é respeitada, né? Sim. Como é... Acho que no trabalho em si, acho que nas pessoas mais próximas com quem eu trabalho, não. A gente sempre teve, principalmente eu com o Marco, a gente tem uma relação muito igualitária, de respeito. Até porque se não fosse assim eu não ia continuar com ele. Com certeza. Mas é uma luta constante, assim, você ser certeza. ouvida e você ter a sua criatividade respeitada. Porque o que eu sinto na área de cinema é mais isso, não é nem sempre a questão, não é uma coisa tão escancarada de tipo, uma mulher, diretora, mas é sempre isso de como é diferente quando um homem fala uma coisa e quando uma mulher, como uma ordem, sei lá, quando uma mulher dá ordens, ela é vista como uma pessoa mandona e histérica, quando um homem dá ordens, ele é um líder e alguém que pode ser... Então, o mesmo ato, se é um homem, é uma coisa que causa admiração e se é uma mulher, causa rejeição, né? Então, isso é uma coisa que precisa mudar, né? Inclusive, eu queria dizer que eu te admiro muito, assim, até por você ter chegado ao ponto que chegou e por ter esse peito de liderança e, assim, eu acho seu trabalho genial, eu estou apaixonada pelo seu trabalho. É uma opinião pessoal, mas eu gostaria de deixar evidente isso aqui, até porque vou recomendar para muita gente e principalmente por ser uma mulher que está aí dirigindo, está escrevendo, chegou onde chegou assim com garra e inclusive sendo espelho para outras mulheres. E eu queria fechar com um conselho, uma dica que eu queria te pedir para dar para outras mulheres que também desejam ser diretoras como você e desejam chegar tão alto assim como você já chegou. Eu acho que é importante, é uma coisa que também eu tenho tomado consciência mais agora, assim, é uma coisa que eu sempre fiz e que é importante isso, a gente ir aprendendo para fortalecer esses espaços, que acho que é tanto essa questão de pensar isso, como que o filme que a gente está fazendo também retrata as mulheres, né? Como que o que você faz também pode mudar essas opressões que a gente vive, né? De você questionar isso, né? Esse papel não poderia ser feito por uma mulher, papéis que às vezes a convenção é a gente pensar um homem nesse papel, por que não uma mulher, né? Ou também tipo, como você retrata a mulher, né? Tem uma tendência, sei lá, se você pegar a convenção dramatúrgica, tem uma tendência de representar a mulher com, sei lá, visões românticas, ou a mulher como a mãe, tem uns arquétipos de mulher que eu acho que é importante a gente romper, então ter consciência disso, né? Será que eu estou reforçando esses arquétipos ao invés de desconstruir? Exatamente. Né? Ser mais crítica com isso, como você retrata as mulheres e as relações das mulheres dentro da sociedade, com os homens, e também chamar mulheres para trabalhar nos filmes, né? Porque acho que tem isso também, de ter mulheres na equipe, e acho que isso muda também como as relações se dão no set. Com certeza. Eu acabei de dirigir um curta que aí a grande maioria da equipe era de mulher, né? E aí é muito diferente, assim, o tipo de relação, o tipo de troca, e aí eu vi como é importante. Às vezes, sei lá, você tá até acostumado, você tem um amigo que é seu parceiro, que você está acostumado a chamar, mas acho que é isso, é importante dar chances para mulheres também trabalharem com você e também em outros setores que tem muito pouca mulher, que é fotografia, direção de fotografia, mulher que faça chefe eletricista é muito raro, técnica de som, entendeu? Ou seja, nós achar mesmas espaço para as mulheres, espaço. diretoras de arte, entendeu? A gente precisa ter mais mulheres também trabalhando atrás das câmeras, para também poder mudar, cara, porque aí você começa a questionar, né? Se você tem uma presença feminina maior, também o que está retratado no filme também é questionado, né? Verdade. Bom, Juliana, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter essa conversa com você e sucesso. Obrigada.